Os celtas desapareceram há muito tempo. Porém, alguns atravessaram os milénios escondidos nas profundezas do subsolo. E por vezes, num estaleiro, a pá de uma escavadora faz-los voltar à luz do dia. Esta aparição fará mudar o modo como vemos os nossos antepassados. O crepúsculo dos celtas. Estamos no Planalto Suíço, entre os Alpes e o Jura. A colina do Mont-Romond foi cortada ao meio por um estaleiro enorme, o da maior pedreira do país. Quando as escavadoras atacam uma pequena elevação no alto da colina, é descoberto um grande número de vestígios arqueológicos de finais da Era Celta. O que fazem estes objetos, estas ossadas de animais, estes fragmentos de corpos humanos, neste local completamente isolado? A surpresa é total. Ossos e mais ossos. Uma pequena equipa de arqueólogos vem ao local. Consegue que os trabalhos da pedreira sejam interrompidos, mas terá pouquíssimo tempo para fazer buscas, apenas alguns meses. Achei um osso. Nitidamente é um fragmento de maxilar humano com um dente. Intrigado com esta descoberta, o arqueólogo Gilbert Quesnel, perito na Idade do Ferro e nos celtas, vai acompanhar a investigação. Este local era totalmente desconhecido. Como no mapa arqueológico não constava um local de escavações arqueológicas, foi uma grande surpresa. É um local arqueológico importantíssimo num sítio invulgar. O que vinham os celtas fazer a este pequeno vale perdido? Este local não foi escolhido ao acaso. Está no cimo de uma colina isolada, situada exatamente na linha divisória das águas do Mediterrâneo e do Mar do Norte. Estamos no país dos Helvéticos, no centro do mundo celta. Neste vasto território vivia um mosaico de populações. Sem escrita, estes povos só são conhecidos dos autores gregos e romanos, que os descrevem com uma intenção ideológica evidente, que é opor o homem civilizado ao seu inimigo, o bárbaro do norte dos Alpes. No entanto, foram estes bárbaros que as nações europeias, a partir do século XIX, tomaram como antepassados. Na sua busca de uma identidade nacional, os alemães escolheram os germânicos, os suíços escolheram os helvéticos e os franceses escolheram os gauleses. É no Museu Gálico-Romano de Lyon que Gilbert Quesnel inicia a sua investigação. Vem falar com Christian Goudineau, professor do Colégio de France. Foi este quem organizou uma autêntica revolução na forma de entender a civilização dos celtas. E as ossadas humanas estão no fundo? Podem estar no fundo ou em diversos níveis. No fim da guerra eu tinha 10 anos.
Na primária ainda tinha pequenos manuais que nos diziam que os gauleses tinham muitas qualidades, mas ao mesmo tempo eram selvagens. E que os romanos tinham ido civilizá-los. Tinham uma religião de tipo naturista. Veneravam as árvores, as nascentes, as montanhas. Tinham uns deuses um tanto bizarros que conhecíamos de algumas esculturas galio-romanas. Eram selvagens, com algumas facetas aterradoras. Ou seja, como César dizia, eram capazes de fazer sacrifícios humanos e, simultaneamente, tinham uma vaga noção do sagrado. Então, cerca de 1970, 75, houve as grandes escavações no norte da França, em Picardie, onde foram identificados autênticos santuários. Tudo começou em Gournay-sur-Aronde, com a descoberta do primeiro templo gaulês. Até aí, ninguém imaginava os celtas capazes de construir um conjunto de edificações consagradas a rituais e a sacrifícios. Esta descoberta fez mudar totalmente a ideia que se tinha das práticas religiosas dos celtas. A pergunta que surge de imediato é: o Mormon também era um santuário? Gilbert Canel não tem dúvidas quanto à resposta. Não se trata de um local de habitação, nem de achados domésticos, nem de casas, nem de um celeiro, nem de uma fossa sanitária, nem sequer de um local de vocação funerária, como uma necrópole. Estamos sim num local de culto, num santuário. É de facto o maior santuário do território dos helvéticos e um dos maiores santuários conhecidos do mundo celta. Para. Podes desligar o motor. Seria um santuário a céu aberto. Um lugar de culto constituído por centenas de covas abertas no solo. Há cerca de 200 covas com diferentes profundidades. Algumas têm 4 metros de profundidade, outras 1 metro, 1,5 metro, consoante o subsolo. Cada uma tem um conteúdo diferente dos das outras. Isto foi colocado propositadamente no meio da cova. Eles paravam de cavar, faziam qualquer coisa e tapavam. Quanto mais avançamos, mais bem entendo o método de enchimento. Após 280 covas, começamos a compreender. Estas covas são poços com ofrendas. O conteúdo varia de uma para outra. As ofrendas foram colocadas em camadas sucessivas, alternando ossadas e objetos domésticos. Isto é mesmo especial. Estamos a tentar perceber o que é, porque não é um púcaro. Talvez seja qualquer coisa que encostava noutra. Assim. Não sei. Todos os objetos são do mesmo período, cerca de 100 anos antes de Cristo. O local parece ter tido uma existência breve, 1 ou 2 gerações no máximo. Podemos mesmo pensar num acontecimento isolado, uma cerimónia gigantesca. Há ofrendas de animais e de objetos. Achámos bois sacrificados e até cavalos sacrificados, de que uma parte, ou a totalidade, foi oferecida a uma divindade. A que divindade? Conhecemos o panteão celta, o panteão dos celtas através dos autores antigos,
Mas aqui não se pode conhecer o nome de uma divindade, claro. Não dispomos de textos nem de escritos. Talvez fossem divindades do subsolo, da terra, ou divindades do domínio doméstico, da fertilidade. Isto significa que eram sacrificados objetos, ou uma parte deles, geralmente os mais preciosos, para beneficiar do que a divindade concedia em troca. Cada objeto é imediatamente protegido, engessado e levado para o laboratório, onde será submetido a um tratamento sofisticado. Para evitar que sejam destruídos pela corrosão, os objetos de ferro são imersos num banho de soda durante alguns meses. Em seguida, têm de ser identificados um a um. São objetos do dia-a-dia de uma comunidade rural. Por vezes, exumava-se o conjunto dos utensílios de um ferreiro, de um camponês, como se estes quisessem entregar aos deuses o que tinham de mais precioso. Porque deitariam fora, sacrificariam, no sentido mais lato, que é tornar sagrado, objetos que assim se tornariam inutilizáveis. É o coração da mentalidade das religiões gaulesas que faziam este tipo de sacrifícios, entre aspas. No Mormon, numa das covas, havia uma cítula, um recipiente de bronze com a ança de ferro, que continha algo de surpreendente. 5 ou 6 machadinhas de ferro, que não tinham cabo, claro, para caberem na cítula. Havia, portanto, todo um conjunto de gestos, antes do último, que era a deposição, o gesto de oferecer, o sacrificar desta riqueza, deste potencial. O que há por trás disto? O que quis fazer quem ofereceu estas várias machadinhas, que de certo lhes eram úteis na vida cotidiana? Com isto atingimos as profundezas da alma e da religião destes celtas. Outros santuários já tinham revelado práticas semelhantes à do Mormon. Na corte de um templo gaulês descoberto em Auvergne, em Corran, estavam os restos de mais de 19.000 ânforas de vinho. Supõe-se que banquetes gigantescos, acompanhados de sacrifícios rituais, reunissem milhares de pessoas. Notamos que, nesta civilização, a religião não era uma coisa secundária. Pelo contrário, era uma força poderosíssima. Por outras palavras, já não se trata do culto naturista, com velhos druidas de cabelo branco em velhos azinhais a apanhar visco. Já não se trata disso. E a força da sociedade gaulesa talvez se traduzisse na concretização destes rituais, precisamente. Cada povo celta venerava inúmeros deuses. Conhecemos alguns através dos autores romanos que os assimilaram às suas divindades. Luc, Epona, Tutatis, Belenos, Cernunnos tornam-se Mercúrio, Apolo, Júpiter. É um universo rico e complexo, de que a parte desconhecida continua a ser considerável. Assim, é impossível saber a que Deus era dedicado este ou aquele sacrifício.
Estamos na base de uma muralha atribuída aos helvéticos. Como de certo sabem, os helvéticos eram celtas que ocuparam o Planalto Suíço nos séculos II e I a.C., ou se quiserem, na época de Júlio César e da Guerra das Gálias. Portanto, estamos na entrada do Oppidum dos helvéticos, no cume do Monte Vali. Numerosos acontecimentos propõem uma visão fantasma dos nossos antepassados. Nestas festas, muitas vezes está-se próximo dos relatos de César, que descrevem os celtas como bárbaros hostis escondidos nas florestas impenetráveis da Gália. Porém, na época do Mormon, os celtas podiam rivalizar com as maiores civilizações antigas. Eram excelentes ferreiros e artesãos, praticavam a astronomia e a filosofia. Tinham desenvolvido o comércio graças a uma importante rede de vias de comunicação e construíram as primeiras moradias, as Oppida. No Mormon, para grande surpresa dos escavadores, são descobertos esqueletos inteiros de animais de grande porte. Cavalos que foram atirados de cabeça para uma das covas. O que disseste que era isto? Esse é mais pequeno. Era um cavalo pequeno e um cavalo grande. Não sabemos nada. Mas a forma da queixada é um tanto diferente, não? É preciso comparar com as vacas. Estes animais foram mortos antes de serem atirados para a cova. A que se deveu isto? Patrice Méniel vai tentar responder a estas perguntas. É arqueozoólogo e investigador do Centro Nacional de Pesquisa Científica. É ele quem identificará e fará falar as ossadas de animais descobertas no local arqueológico. Número 37. É de um cavalo. É lombar. Aqui está uma vértebra cervical de cavalo. É a segunda que está desmontada porque a levamos para podermos reconstituir com exatidão. Como isto ainda é um tanto duvidoso, o interesse estará em que o animal tem uma marca de pancada no pescoço. O que talvez indique que foi morto intencionalmente. Há muitos casos de santuários em que os animais foram abatidos com uma machadada na cabeça e outros em que os animais foram sangrados, ou seja, o pescoço foi cortado com maior ou menor violência. Portanto, havia práticas nitidamente diferentes. E quando era um sacrifício, matar era um momento primordial dessas práticas, claro. Esta é a estrela, o teu cavalo, foi o que tu escavaste. Sim, quando cheguei ao local havia um animal numa cova que estava a ser escavada. Alguém me propôs que desenterrasse esse cavalo e eu aceitei com prazer, pois tinha reparado logo nas dimensões do animal. Tinha sido atirado de cabeça para a cova e estava enroscado no fundo. Primeiro escavamos. Tinha sido atirado para uma cova? Desenterramos primeiro os quartos traseiros e fomos descendo. O crânio foi a última peça que desmontamos. Este atravessou os Alpes ou percorreu o Vale do Reno? Sim, trata-se de algo que não é daqui. Também os conhecemos através de César, que dizia que os gauleses eram apaixonados pelos cavalos e punham qualquer preço num cavalo de importação, tal como atualmente se põe qualquer preço num carro de importação italiana, para falarmos da mesma origem. Ou seja, nitidamente estes animais pertenciam a uma aristocracia.
Cavalo, costela, 3 gramas. O cavalo também era consumido na Gália, mas aí há uma fronteira nítida que faz lembrar a atual fronteira das nossas sociedades, em que há pessoas que usam o cavalo para montar e pessoas que usam o cavalo para comê-lo. Os arqueólogos já exumaram mais de 17.000 ossadas de boi, de cavalo, de porco, de cabra e de carneiro, essencialmente animais domésticos. A maior parte foi consumida em banquetes rituais, enquanto que outros animais, talvez os mais prestigiados, foram sacrificados e deixados de compor-se numa cova. Este ritual consiste em deixar os cadáveres decompor-se para que a terra receba os fluidos do corpo. Uma maneira de alimentar as divindades do subsolo com a carne sacrificada das vítimas. Portanto, 2 gerações antes de Júlio César, cerca de 100 anos antes de Cristo, vamos representar o sacrifício de um animal, de um cavalo. Está bem. A minha hipótese é que, talvez logo após o sacrifício, o cavalo foi degolado. Sim, não há aí uma certa dose de imaginação? Há uma grande dose de imaginação. Somente o imaginário pode recriar os rituais que aconteceram no Mormon. Para apoiar a sua hipótese, Gilbert Quesnel trabalha com o desenhador André Hu, que vai tentar fazer o retrato robô do local como era há mais de 2000 anos. Talvez estejamos demasiado baixos para ver o lago. Arrisquemos uma situação hipotética. Vamos pôr em imagens os objetos, os rituais e os gestos que pretendemos reconstituir. Tem de haver um recinto. No interior, algumas pessoas abrem uma cova, prepara-se o local para o sacrifício e as ofrendas às divindades, e agora tem de haver algures um altar em que se sacrificarão os animais e a seguir vai-se consagrá-los à divindade. Como vamos fazer? Para começar, faremos um grande plano. À frente, poremos a ação. Um cavalo que foi degolado. Portanto, temos o sacrificador, ainda com a faca na mão, e um cavalo, talvez já com a cabeça na cova. E a seguir, o sangue a escorrer. A escorrer para a cova. A seguir, há uma sacerdotisa, uma mulher que segura essa cabeça. Vejo antes um homem. Talvez ainda tenha na mão. A faca. A faca. Lembrei-me de pormos 1 ou 2 animais vivos, uma ovelha e um porco, por exemplo, Que seriam presos pelas patas? colocados perto para outras práticas de culto. Temos de ir longe, de inventar com consciência, mas também com ousadia. Chega o inverno. As buscas continuam a bom ritmo, sem interrupção, qualquer que seja o estado do tempo. A equipa dos escavadores é constituída por 10 alunos de arqueologia.
vão enfrentar um autêntico desafio, que é escavar o local em pouquíssimo tempo para não prejudicarem o funcionamento da pedreira. No entanto, dada a magnitude da descoberta, seriam necessários vários anos de trabalho. Eduard Dietrich dirige uma equipa a braços com uma tarefa dificultada pelas condições meteorológicas, pelo frio e pela lama, assim como pelo número crescente de descobertas. Quando era miúdo, queria ser arqueólogo, como a maioria das pessoas, penso eu. É como caçar tesouros, mas não como imaginamos. É maravilhoso. Não sabemos o que vamos achar, ficamos sempre maravilhados. É um trabalho para as crianças crescidas. Algumas das covas são muito estreitas e foram feitas tão fundas que a equipa interroga-se como fariam os helvéticos. Esta tem uns 2,5 metros de comprimento e quase 1 metro de largura. A certa altura já não podemos descer sem ajuda. Somos obrigados a usar uma barra de apoio entre as pernas e já não conseguimos retirar a terra. Eles eram obrigados a recorrer a uma criança para fazerem este trabalho. É difícil retirar a terra. Não sei como cavavam. Uma cova de 80 centímetros de largura com 3 metros de profundidade é tecnicamente possível, mas é trabalhoso, sobretudo se... Não sei. Tinham de recorrer a crianças. Não faço ideia. Se isto é um crânio, está muito danificado. Está muito mal conservado. É um crânio humano? Parece, mas não sei. É difícil saber neste estado de conservação. Mas pelo menos sabemos que foi aqui que se encontraram muitos restos humanos. Já nem me atrevo a cavar mais, porque se lhe tocar, os pedaços caem para dentro. Como é uma calote craniana, o interior é oco. Vou ver. Inicia-se a exploração de uma nova zona. Surgem numerosos fragmentos de corpos humanos. Nesta cova, há 2 crânios face a face. O maxilar inferior de um deles parece ter sido arrancado propositadamente. O que aconteceu? Estes 2 indivíduos foram mortos? Isto será um vestígio dos famosos sacrifícios humanos? O que é? Seriam sacrifícios para obter as graças de uma divindade? Ou o resultado de uma pena capital, por exemplo? A arqueologia esforça-se por distinguir entre execução e sacrifício consentido, desejado por uma comunidade. Há que investigar, e para isso é necessário um perito. É o papel do arqueólogo e antropólogo Patrick Moinat que vai tentar apurar as causas desta morte. É engraçado, pois podemos imaginar que esta cabeça foi atirada para uma cova, com a carne em redor, talvez com os cabelos, e com uma parte do pescoço ainda conservada. A arqueologia é uma investigação muito próxima da polícia científica e da investigação criminal. A diferença está em que se analisa de mais longe, pois decorreu algum tempo entre os acontecimentos e o que se pode provar. Mas o que se procura
É a prova, claro. Quando pegamos neste crânio, vemos no alto um primeiro vestígio comprido e estreito que corta toda a matéria óssea. É quase de certeza uma espadeirada ou um golpe cortante no alto do crânio. Não posso dizer que esta espadeirada de certeza o matou, mas é bem certo que nos momentos logo depois ou logo antes da morte, golpearam-no e tiraram-lhe o maxilar inferior para terem um troféu, com o que ficou um crânio sem queixo e com um coto do pescoço. Nas covas de Mormont, fica-se com a impressão de que o homem é uma ofrenda, tal como os objetos e os animais. Antes de serem oferecidos às divindades, estes pedaços de corpos humanos foram manipulados, cortados. Estas práticas relembram os textos romanos ou gregos que estigmatizavam a barbárie dos sacrifícios gauleses. Caímos no mito do selvagem capaz de tudo, como esfolar animais, até humanos, do modo mais horrível. Algo que nós, homens modernos, dificilmente suportamos. Mas a que se deve isto? Deve-se a esse fenómeno de identificação aos nossos antepassados. Enquanto não nos livrarmos desta espécie de continuidade, de linhagem, sentiremos esta espécie de autocensura. Os romanos também praticavam sacrifícios. Os aztecas ou outros povos em todo o mundo praticavam o sacrifício humano. Não há uma conotação bárbara nem selvagem a atribuir às práticas de sacrifício ou de manipulação de corpos humanos. Até os cristãos manipulam o corpo humano de uma maneira simbólica ao comerem o corpo de Cristo ou beberem o seu sangue. Os celtas usavam como troféus os crânios de inimigos. Expunham-nos nas muralhas, integravam-nos nas paredes dos santuários e das habitações. Por vezes até os conservavam em casa, com os crânios dos antepassados. No norte da França, descobriu-se outro exemplo de tratamento ritual dos corpos humanos. A seguir a uma batalha importante, os cadáveres decapitados de 60 guerreiros foram expostos no altar. Talvez se trate de cerimónias funerárias celestes. As aves limpavam os esqueletos e levavam assim a alma das vítimas para o paraíso merecido através da morte heroica. No Mormont, o tempo urge. A exploração da pedreira está a atrasar-se e aumenta a pressão sobre a equipa arqueológica. Porém, os achados são cada vez mais surpreendentes. Enquanto que os fragmentos de corpos humanos parecem ser abundantes, subitamente descobre-se algo de inesperado. Bom dia. Tudo a correr bem? Há novidade? Magnífico. O Patrick está a chegar. Estamos a desenterrar um esqueleto de criança que foi aqui deixado. É uma criança de entre 1 e 2 anos, porque tem as costelas já soldadas. Estas coisas são cada vez mais fundas. Temos de imaginar que as covas começavam 2 metros mais acima do que aqui. A criança está nessa. Aqui há vários ossos pequenos, talvez pequenas falanges. Meu Deus. Um pedaço do antebraço direito. Sim, mas só resta isto do antebraço. É o antebraço cortado.
Os rituais que eles deviam fazer. Nem me atrevo a pensar nisso. Onde estão os dentes? Aqui, Sim. isto é um dente. Tens um utensílio pequeno para retirá-lo? É um primeiro molar. Isto dá quantos anos? 5 ou 6? Sim, já temos alguns com essa idade. Achamos crianças pequenas de até 1 ano, crianças de 4, 5 e 6 anos, que não é habitual encontrarmos, e ainda menos neste contexto. Mais concretamente, há uma criança de 5 anos que terá sido atirada para um poço. Tem os braços afastados, a cabeça baixa, as pernas erguidas. Ficamos com a impressão de que não lhe deram uma sepultura e, na verdade, se virmos bem este jazigo, notaremos que se teve algum cuidado. Até há ofrendas, o que faz pensar que não seja algo de totalmente brutal e gratuito. Qual o papel da criança neste contexto? Isto também merece uma análise mais pormenorizada. Há aqui várias crianças de tenra idade. O que vou dizer talvez pareça um tanto macabro, mas elas foram aqui postas em associação com mobília arqueológica, com animais, e participam numa dinâmica ritual que, de certo, obedecia a regras reconhecidas pela comunidade daquela época, que tentaremos desvendar com os nossos meios modernos. Estes novos elementos levam os arqueólogos a reinterpretar descobertas antigas. Situado a algumas dezenas de quilómetros do Mormont, o local arqueológico de La Tène é dos mais célebres do mundo celta. Deu o nome à Segunda Idade do Ferro, europeia. Atualmente, é um tranquilo espaço para acampar nas margens do largo de Neuchâtel. Aqui, em meados do século XIX, uma descida do nível das águas deixou ao descoberto milhares de armas, objetos e esqueletos humanos. Vamos tentar recuar até 1857. Tudo começou numa bela manhã de novembro, que imaginaremos enevoada e fria. Do seu barco, um pescador avista na água a 30 ou 40 centímetros de profundidade alguns objetos. Foi incumbido de procurar objetos pelo coronel Frédéric Schob de Bienne, colecionador de objetos antigos. E o pescador Hans Kopp recolhe 40 objetos numa hora. São espadas de ferro, pontas de lanças de ferro e alguns objetos também de ferro, que atualmente se sabe que datam do século III ou de inícios do século II a.C. Durante decénios, muitos amadores e colecionadores vieram abastecer-se nesta escavação a céu aberto, e os objetos de La Tène estão espalhados por todo o mundo. Será necessário esperar até 1907 para que as escavações oficiais sejam organizadas e revelem a excepcional riqueza do local. Foram encontrados mais de 3.000 objetos, de que 1/3 eram armas e ainda numerosas ossadas animais e humanas perto das ruínas de uma ponte. Por que todas estas armas espalhadas no rio? Seriam os restos de um campo de batalha importante? É melhor calçarmos luvas brancas. Para explicar o que realmente aconteceu neste local, há 2.300 anos, Gilbert Canel e a sua equipa esboçam uma nova situação hipotética. A investigação foi confiada à jovem arqueóloga Gianna Reginelli Servet. Eles desenhavam as pontas das lanças, os ferros das lanças, com o cabo. Sim, porque foram encontradas com o cabo, que foi encontrado inteiro. Aconteceu o mesmo com a madeira dos escudos. Está aqui um pequeno crânio. Um pequeno crânio. É um dos indivíduos. Sim. Quando o escavador encontrava isto, o que dizia? Que era de uma batalha, de um campo de batalha? Surge periodicamente na descrição? Surge muitas vezes, sobretudo ao descreverem o estado das espadas ou dos escudos, por exemplo. Gosto muito de ser detetive, de reconstituir o que aconteceu numa época em diferentes períodos.
Gosto de ser detetive. Ou seja, de procurar uma resposta, de saber o que aconteceu e em que momento. Porque é um dado objeto, o período a que pertence. Gosto de reconstituir o fio dos acontecimentos da proto-história. Os primeiros escavadores não se interessaram pelas ossadas. Deitaram fora a maior parte. Só foram conservados cerca de 20 crânios humanos que, todavia, nunca foram estudados a fundo. Este trabalho é confiado ao professor Alt, do Laboratório de Antropologia de Mayence. Depressa apura que metade destes crânios é de mulheres e crianças. Alguns apresentam entalhes, vestígios de golpes. Aqui está o crânio. Vemos aqui 7 marcas de golpes. Os vestígios descobertos no lago fizeram pensar que se trataria de um campo de batalha, claro. Pelo simples facto de termos encontrado grande quantidade de armas. Porém, a presença de mulheres e de crianças parece indicar que eram violências rituais e não guerreiras. Achamos particularidades chamadas epigenéticas, características de quem pertence ao mesmo grupo da população. Penso que esses sinais indicam que todos estes indivíduos pertenciam à mesma comunidade local. Estas análises provam que os esqueletos de Latene não são de guerreiros inimigos. Estes despojos humanos eram ofrendas. Estavam expostos numa ponte, uma espécie de altar, com armas e outros objetos. Tal como Mormon, Latene era de certo um lugar de culto, talvez dedicado a divindades guerreiras. Vejo uma ponte bastante bem construída, sólida, e de ambos os lados vejo umas construções com panóplias de armas de guerreiros. Talvez bocados de esqueletos humanos, partes de esqueletos de animais, coisas assim que sejam um tanto aterradoras. E vejo pessoas a ir lá com respeito, na intenção de entrar em contacto com deuses. Vejo pessoas a chegar com objetos. Não vão de mãos vazias. Vão à Latene com algo que talvez lhes seja muito precioso. A seguir, imagino um lugar de culto abandonado, por ter deixado de estar em voga, por terem chegado os romanos, que escorraçam as religiões dos antecessores. As buscas de Mormon chegam ao fim quando uma descoberta excepcional apresenta novo enigma aos arqueólogos. Até aqui, os corpos humanos encontrados no local estavam desmembrados e manipulados, mas eis os esqueletos completos de 2 homens idosos, rodeados de ofrendas e agachados no interior de uma caixa de madeira. A perna direita, a perna esquerda. Já retirámos a coluna. As costelas, o braço esquerdo. Quem são estes homens? Por que foram enterrados num santuário e não numa necrópole? E o que significa a posição agachada? Digamos que há várias teorias a circular e de 10 em 10 minutos surge mais uma. De facto, não é muito vulgar pôr alguém sentado num buraco. Para já vamos escavar e depois documentaremos.
Já foram descobertos noutros locais homens enterrados na posição agachada, mas até aí pensava-se que fossem criminosos condenados à morte. A descoberta do Mormon parece indicar outra pista. E se, pelo contrário, fosse uma personagem importante da comunidade? Uma personagem cujo estatuto privilegiado explicasse a sua presença neste local sagrado. Talvez um dos famosos druidas? O Mormon apresenta novidades, como depósitos de ofrendas animais e depósitos de cerâmicas em redor ou por cima destes sepultados sentados. A partir daí já não podemos pensar num sacrifício, nem em alguém de um estrato mais baixo da sociedade. Estamos forçosamente perante pessoas com um certo poder ou com uma certa aura nesta sociedade. Não quero dizer-vos que são druidas, mas gostaria muito de prová-lo. Porém, sem ter algo de mais concreto, não poderei fazê-lo. E isso vai alimentar o sonho ou também uma investigação que é muito mais precisa. A dificuldade está em separar a investigação do sonho. Nos celtas há várias representações de divindades sentadas de mãos no colo. Esta posição tem a marca do sagrado e talvez fosse reservada aos druidas. Esses druidas sempre na fronteira entre a realidade e o fantasmagórico. Meio magos, meio feiticeiros, personagens fascinantes com poderes sobrenaturais. Na ausência de indícios materiais, a arqueologia tem dificuldade em apurar os seus papéis e a parte desconhecida continua a ser considerável. O druida não é um padre membro de um clero, mas sim um grande aristocrata que se dedicou a um certo número de tarefas ligadas ao conhecimento, à organização dos cultos, e com uma cultura tal, provavelmente do tipo astronómico, que tem sobre os concidadãos uma influência, uma aura invulgar. Mas, ao mesmo tempo, ele é membro da aristocracia. Todos os anos, no verão, tem lugar em Finisterre o grande convívio da fraternidade dos druidas bretões. Muitos creem que o espírito dos druidas sobreviveu e que os seus rituais religiosos têm sido transmitidos de forma oculta desde a antiguidade. Mas poder-se-á estabelecer uma relação entre os homens agachados do Mormon e os neodruidas bretões? Como sabemos perfeitamente o que faziam os druidas de outrora, fazemos exatamente o mesmo. Contrariamente aos historiadores e arqueólogos, acreditamos na perenidade do pensamento druida. Ao debruçarmos-nos sobre essa tradição, percebemos que temos essa inacreditável riqueza e conservamos-la. Portanto, a tradição foi passada através dos druidas e de outros transmissores dessa cultura ancestral, mas com matizes de culturas gálico-romanas, de culturas romanas, do cristianismo. Amalgamaram-se diferentes tradições e diferentes mitos e já não se distingue o que é realmente celta. O mais inquietante é fazer crer que essas tradições que são reconstituídas correspondem à realidade arqueológica do passado. E isso não temos meio algum de determinar. Falta-nos um elo de 1 ou 2 milénios para tentarmos estabelecer essa ligação. E, na minha opinião, nunca conseguiremos. Portanto, temos de entender que estamos na ficção. Isto não corresponde à realidade, ou pelo menos a alguns aspectos desta, que os arqueólogos procuram penosamente reconstituir ao ritmo das buscas e do progresso dos trabalhos.
Por enquanto, os druidas de Mormont conservam todos os seus mistérios. As buscas têm de parar após vários meses de trabalho. Serão necessários anos para estudar todo o material recolhido. Os santuários de La Tène e de Mormont vão ensinar-nos um pouco mais acerca destes antepassados cujos deuses não resistiram nem a Roma nem à cristianização. Temos alguns elementos do quebra-cabeças. Em 1000 peças, estamos a jogar com 2 ou 3. Devemos ter plena consciência dos limites da nossa documentação neste exercício arriscado de reconstituição da mentalidade e, sobretudo, das práticas religiosas dos nossos antepassados. Falta-nos tudo o que as rodeia, tudo o que lhes dá forma. Ou seja, as crenças e os códigos dessas gentes de finais da Idade do Ferro, estes helvéticos, neste caso concreto. Na colina de Mormont, a exploração da pedreira fez valer os seus direitos. Um dos maiores santuários do mundo celta vai desaparecer para sempre. O que pensariam os helvéticos da destruição da sua colina sagrada? Versão portuguesa via satélite.